Quero te pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. O diácono Carlos estará orando com os demais pelo ofertório, agradecendo a Deus. E graças a Deus por você que está aqui nessa noite. A nossa oração é que Deus continue falando ao nosso coração. Há pouco, nós ouvimos aqui que esse lugar é um lugar especial. E realmente é especial. Cremos nisso, irmãos? Amém? Senão não estaremos aqui num dia de temperatura tão baixa, que nós não somos acostumados. Mas nós estamos aqui porque esse lugar aqui é um lugar, essa reunião é uma reunião muito especial. Muito especial. 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 23. Diz assim o texto: Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Vamos orar então? Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e nos colocamos em tuas mãos, Senhor. Um momento muito importante, sim, Senhor, para a nossa vida, nós reconhecemos, para a nossa fé, para a nossa edificação. E só confiamos no agir do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, não existe outro tipo de argumento, não existe outro tipo de força, senão a ação do teu Espírito Santo para ministrar a nossa vida. Ouve a nossa oração, Pai. Nos guarda e que sejamos edificados pela ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, eu me pergunto, por que Paulo escreveu esse texto a essa igreja, Por que Paulo escreveu? Qual foi o motivo de Paulo citar um texto onde ele faz uma analogia, da carreira cristã, dessa preparação, de uma carreira cristã, como uma de uma atleta de Jogos Olímpicos, Por isso o tema: você combate como atleta? Eu, quando estava pensando nesse tema, eu até pensei, falei assim, vou colocar assim: você combate como um atleta? Mas na mesma hora veio no meu coração algo e disse assim: a gente não combate como um atleta, eu não me estou comparando a um atleta. Você combate como atleta, você é um atleta de Cristo. Glória a Deus, irmãos. E Paulo, ele escreve esse texto porque nós somos atletas de Cristo. E ele compara porque os gregos estavam acostumados a Jogos Olímpicos. Então Paulo disse: o que eu vou fazer para aproximar o que quero dizer para essa igreja? Eles estavam acostumados a ver os atletas, a preparação dos atletas, como nós também. Não é verdade? Há poucos dias a gente teve Jogos Olímpicos. A maioria dos homens aqui gosta de
algo de esporte, né, ligado a esporte. Parte das mulheres também. E a gente sabe o que é a vida de um atleta, né? A gente vê o que eles passam. Mas por que Paulo escreve isso a essa igreja, né? E ele usa palavras, irmãos, que nos chamam a atenção. Ele usa disciplina, perseverança, propósito, prêmio. Então a gente se pergunta, né? O que te chama a atenção nessas palavras? O que nos chama a atenção nessas palavras? Prêmio, correr, perseverar, lutar. O que nos chama a atenção nessas palavras? E eu creio, irmãos, que a leitura dessa palavra e esse texto tem tudo a ver conosco no tempo que nós estamos vivendo. O que mais às vezes ouvimos é alguém dizer: está difícil. Outro diz: vou desistir. Tem aqueles que não precisa mais caminhar. E eu li um livro, uma época de grandes pregadores. Eu não tenho em memória o nome do pregador que relatou esse fato, mas ele falava só de grandes pregadores, e um deles disse o seguinte: quando eu vou num local onde todo mundo acredita na predestinação, que o homem não precisa fazer nada, que ele já é predestinado, aquele grande pregador dizia que ele pregava sobre a perseverança. Quando ele chegava num local onde também as pessoas achavam que eram salvas por esforço, mérito próprio, ele pregava a graça de Deus. Então toda a palavra de Deus para tem uma razão. Então Paulo leva essa palavra, irmãos, porque ele esperava e era necessário aquela igreja tomar ou agir por determinadas formas, tomar algumas atitudes. E a cultura dos gregos, né, dava muito valor a Jogos Olímpicos. Aí Paulo destaca muito isso. No versículo 24, Paulo diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Vejam como Paulo diz assim: vocês não sabem os Jogos Olímpicos, como que acontece? Os que correm no estádio, todos correm, mas na verdade só um leva o prêmio. É o versículo 24, né? Paulo estava dizendo o seguinte para eles, irmãos: todo aquele que corre, corre com propósito. Todos nós, irmãos, atletas de Cristo, temos uma corrida, e não é corrida física, é uma corrida espiritual, é uma corrida de perseverança, e todos nós corremos com propósito. Vamos repetir juntos, irmãos? Corremos com propósito. Nós corremos com propósito. Qual é o propósito? Ganhar. E Paulo disse: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, ou seja, ganha. Então, irmãos, ele conclui e diz assim: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então nós corremos. A vida nossa, irmãos, cristã, requer de nós todos os dias propósito. A gente não pode perder o propósito. E o propósito, irmãos, é ganhar. E não é ganhar
sobre o irmão. Eu não estou competindo com os irmãos. Nós não estamos competindo uns com os outros. Essa corrida é espiritual. E o propósito é ganhar, é chegar ao final. É alcançar o prêmio que está proposto para aqueles que correm e têm propósito na sua vida. Então vamos guardar essa primeira lição no versículo 24. Ele está dizendo correr com propósito. A gente não corre, irmão, distraído, vai lá e volta cá. Não, a gente corre com... É assim que corre o atleta. Já perceberam? Às vezes a gente fica vendo um atleta correndo, né? Quando aquelas corridas de velocidade, que eles abaixam um pouco. Eu não sei se você já prestou bem atenção, né? Mas ele abaixa e fica olhando, esperando o quê? O tiro, não é? E parte em grande velocidade. Porque ele tem propósito. Às vezes a gente olha aqueles que vão correr uma maratona, né? Ele já tem um propósito, ele sabe a velocidade que ele vai desenvolver em cada trecho, mas ele chega no final, porque ele tem propósito. Então isso, irmãos, versículo 24 diz que nós devemos correr com propósito. Guarde essa lição, correr com propósito. Ganhar, o propósito é ganhar. Ganhar. Conquistar. O propósito é esse. No versículo 25, Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançaram a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. Segunda lição, irmãos, que traz para a gente, depois do propósito, nós precisamos, como atletas, ter domínio próprio. O atleta precisa disso. O atleta sabe que a sua alimentação é diferente. O atleta sabe que se ele quer conquistar algo, se ele não pode tomar um refrigerante, ele não vai tomar aquele refrigerante. Se ele não pode comer uma pizza, que vai prejudicá-lo naquela corrida, ele não vai comer aquela pizza. Porque ele tem domínio próprio, antes e durante as partidas. O atleta, irmãos, numa versão diz que o atleta em tudo se abstém. Não sei se é a sua, né? Mas diz, todo atleta em tudo se abstém. Então, irmãos, segundo é domínio próprio, é ter renúncia, é exercer concentração. A gente olha às vezes, né, que algumas partidas, alguns jogos, né? Então, isso aí já diz, né? Em tudo se abstém. Quando a gente ouve falar até de seleção brasileira, diz que ela está concentrada. Ela está concentrada. E não é concentrada parada lá não, né, irmãos? Ela está se preparando. A partida não começa lá naquele dia, a partida já começou. Eles já estão concentrados. E aquele cenário de concentração é todo mundo junto. Todo mundo junto. Existe o quê? Um técnico que está ali, né? Um preparador físico. Tem tudo. Essa é a vida cristã, irmãos, que nós estamos seguindo. Essa é a nossa corrida. Exige de nós renúncia. Exige de nós, irmãos, não abrir mão de uma vida devocional. Isso é concentração. Aquele momento que você tira e você diz assim, agora é o meu momento devocional. É o momento que eu vou ler Bíblia, orar, vou ouvir uma mensagem de Deus para o meu coração. Nós, irmãos, não podemos abrir mão desse momento nosso com Deus. Concordam comigo?
Faz parte, irmãos, da nossa preparação, faz parte da nossa concentração. Aqueles que abrem mão disso, de um momento devocional, irmãos, se nós fizermos isso, nós estamos colocando em risco a nossa caminhada com Deus. O que achamos, irmãos? Quem vai ter mais ânimo para caminhar? Aquele que não pega a Bíblia durante o dia, em nenhum momento, em nenhuma hora, não faz nenhuma oração, ou aquele que tira um horário para... E na verdade ele medita durante todo o dia na lei do Senhor. É aquele, irmãos, que está se preparando todo dia. Glória a Deus. É isso. O atleta, vou usar a partida de futebol, ele não vai para a partida de futebol e sairá da festa e vai direto para a partida. Ele precisa estar em concentração. É a nossa vida cristã. É o nosso culto. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Irmãos, cultuando a Deus, estando numa igreja, na casa do Senhor, isso faz parte da nossa concentração como atletas de Cristo. Você entende isso? Amém? É muito importante, irmãos, esse momento nosso. É fundamental para a nossa caminhada cristã. Se nós abrirmos mão de estarmos no templo, cultuando com alguns irmãos, em pouco tempo, a nossa condição espiritual vai se fragilizando. Porque isso faz parte desse segundo item que eu citei, o domínio próprio. O atleta em tudo se domina. A Marta ontem estava dando um conselho a um adolescente, eu conversando com ela, e ouvindo, ela falou assim: você vai fazer isso não é porque você gosta, é porque você precisa. E ele ouvindo, e ela dizendo: olha, você precisa fazer isso, mas eu não gosto. Não, mas não é porque você não gosta não, é porque você precisa, é necessário para a sua vida. E é assim, irmãos, às vezes, não é nem o nosso corpo que está pedindo, mas nós temos, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ir na casa do Senhor. Certo, irmãos? Amém? Amém? Eu me lembro ainda de um momento que marcou muito a minha vida. Ainda bem moço. E naquele ano eu fiz um desafio com Deus. Quer dizer, eu falei: Senhor, eu quero fazer isso. Eu não estava nem desafiando Deus. Eu falei: Senhor, tem muitos obstáculos para que eu não vá à escola dominical. Mas eu não quero perder uma escola dominical esse ano. E nesse tempo, às vezes eu saía de serviço no domingo, pela manhã, e vinha direto. Mas não demorou muito tempo, Deus me liberou de tudo para que eu sempre pudesse estar na escola dominical. Os primeiros dias eu tive que enfrentar a escala, uma porção de coisa, mas depois Deus abriu a porta. E eu pude, irmãos, não perder uma escola dominical naquele ano. Foi muito bom para a minha vida. Você faz assim: pastor, o senhor se lembra de todos os estudos? Não. Mas eles me alimentaram. Eles me alimentaram. Bom seria se eu tivesse guardado todos, né? Mas eles me alimentaram. Então, irmãos, segundo ponto, é isso. O domínio próprio. Certo, queridos? Amém? Vai ter coisas que vai ser a nossa disciplina. É aquela coisa que às vezes a gente volta lá atrás, mas antes eu fazia, por que agora eu não faço? Vou voltar a fazer. Faz parte
da minha caminhada com Cristo. Ah, mas estão dizendo que hoje não precisa mais ler Bíblia, não precisa nem ir na igreja, que igreja sou eu? E a gente vê essas coisas, irmão, diz, não, eu sou templo do Espírito Santo, e a igreja não é as paredes, mas são aqueles meus irmãos que se reúnem comigo, que louvam, que adoram e que Deus ministra ao meu coração. Glória a Deus, irmãos. Isso faz parte, irmãos, da nossa vida cristã. Versículo agora, irmãos, 26. Paulo diz assim: assim corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. No versículo 26, irmãos, ele diz: assim corro, não sem meta. A nossa vida cristã, irmãos, a nossa vida como atleta de Cristo, ela tem metas. Certo? Amém? Ela tem metas. Nós planejamos, nós oramos, nós falamos, Deus, eu quero ser útil na tua casa, eu quero ser útil na tua obra, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ganhar uma alma, Senhor, para ti, eu quero falar da tua palavra para alguém. A nossa vida tem metas. E a gente vai, irmãos, buscando isso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso é meta. Ninguém que milita, nenhum soldado em serviço, né, nessa versão, se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Depois você volta. Pode deixar aí mesmo, Rebeca. Então, nenhum soldado, irmão, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar a quem? Aquele que o recrutou. Quem nos chamou, irmãos? Quem nos chamou? Foi o Senhor, o nosso Deus. Então, todos nós que militamos essa corrida, esse desafio, não nos embaraçamos com negócios dessa vida. Amém, Carlão? Não nos embaraçamos, irmãos. Tudo aquilo que pode travar a nossa caminhada, irmãos, nós deixamos de lado. Não dá para servir a dois senhores. Nenhum soldado que se envolve em negócio dessa vida, se envolve em negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o recrutou. Irmãos, tem um que governa a nossa vida. O reino de Deus é organizado. E nós temos sim metas. E essas metas está previsto deixar todo embaraço para trás, para agradar aquele que nos alistou. Vai ser doído quando ele fala assim: você precisa deixar isso. E a gente fala assim: para te agradar, eu deixo. Pense nisso, irmãos. Eu vi o pastor Zé Ricardo, na época, dando testemunho aqui, né, do futebol, que ele teve que deixar para agradar aquele que o alistou, naquele horário, e deixou. Você tem um testemunho, outros têm outros, mas, irmãos, pense agora você. O que você é capaz de deixar para agradar aquele que te alistou? O nosso amor não aumenta mais ainda quando nós deixamos, somos capazes, pelo agir de Deus em nossa vida, irmãos, de deixar. Glória a Deus. Isso quebranta o nosso coração, irmãos, quando nós
somos confrontados a deixar, e nós falamos assim: Deus, o Senhor é muito mais importante, é por isso que eu estou deixando de praticar isso. Porque na minha caminhada, eu preciso agradar aquele que me alistou, aquele que me recrutou. Irmãos, muitos estão perdendo isso no seu coração. Mas a nossa vida, todos os dias, vai exigir de nós renúncias para agradar aquele que nos recrutou. Isso é bênção para cada um de nós. Quando nós falamos não para nós, e sim para Ele. Glória a Deus. Ele é o técnico, irmãos. Ele é o técnico. Ele é o Senhor. Eu me admiro muito quando às vezes, eu não sou de acompanhar esporte no dia a dia, mas quando eu vejo um atleta se destacando, eu fico observando. Eu já vi tenista, eu já vi jogador de vôlei, fera, como você também. E depois alguém vai entrevistar, e ele fala assim: mas o professor falou isso, que tem que fazer isso, eu vou ouvir meu técnico, eu vi uma ginasta. Eu falei, ela deve ser, ela sozinha que consegue dar esses saltos todos. E ela fala assim: o meu técnico. E na hora que ela ganha, pula para cima do técnico. Já viram isso? Quantos já viram, irmãos? E às vezes eu fico pensando, mas ele é tão bom, ela é tão boa. Mas ela sabe que precisa do técnico. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos, irmãos, do técnico. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos daquele que diz: faz assim, e assim nós fazemos. Nós precisamos daquele que nos instrui todos os dias e diz: olha, esse é o caminho, andai por ele. Isso não é da minha vontade. Nós precisamos, irmãos, e Paulo está dizendo sobre isso. No versículo 27, encerrando, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Quarta ação, irmãos. Primeiro eu citei propósito. Segundo eu citei domínio próprio. Terceiro eu citei meta. Agora eu cito a qualificação. Quando Paulo diz: para que eu não seja desqualificado. Irmãos, para Deus, como atleta, nós vamos sempre procurar dar o melhor. Certo, irmãos? Amém? Nós vamos sempre procurar dar o melhor. Não é ser razoável. Quem é razoável, irmãos, rapidamente perde o propósito. Não é ser razoável, não é ser superficial. É aquilo ali, reduzir o corpo à escravidão para que não venha a ser desqualificado. Não damos para Deus, irmãos, o que sobra. Não, se sobrar tempo, eu faço. Não, irmãos, não é se sobrar tempo. O primeiro tempo é dele. Tem que ter qualidade. Tem que se qualificar. Nós não vamos usar uma baixa medida. É a melhor medida para ele. Quando Paulo escreve a sua segunda carta também a Timóteo, no capítulo 2, agora versículo 5, ele diz assim: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O atleta sabe que para ser coroado, ele não será coroado se ele não competir segundo as regras. Isso está na nossa memória. Amém? Quais são as regras, irmãos? Observar a lei do Senhor de dia e de noite.
eu quero deixar, irmãos, uma palavra de muito carinho. Se nós podemos fazer o melhor, vamos fazer o melhor para Deus. Vamos fazer, irmãos. Existem muitas vozes querendo baixar essa medida na minha vida e na sua vida. Você já ouviu essa voz dizendo assim? Para que tanto? Quantos já ouviram, irmãos? Talvez você já ouviu muito isso. Ué, você vai do trabalho direto para a igreja? Isso não é fanatismo? E às vezes você está vindo de todo o coração, fazendo isso de coração, com muito ânimo, com muito carinho, e vem aquela coisa que tentando apagar isso na nossa vida. Qualidade, irmãos, é necessário. E Paulo diz, olha, eu prego a outros, cuidando também para que eu não seja desqualificado. Dê o seu melhor, vamos dar o nosso melhor para Deus, porque Ele merece. Glória a Deus, irmãos. Você consegue olhar para o seu irmão? Eu sei que você não vai repreendê-lo, nada disso não, é só uma palavra de ânimo, né? Vamos continuar dando o nosso melhor para Deus? Só um irmão seu pode falar isso, irmão. Não é, Nildo? Só um irmão que está na mesma competição pode falar, irmã Sônia, vamos continuar oferecendo o melhor para Deus. Certo, irmã? Porque a senhora vai ouvir isso de mim. Talvez a senhora não vai ouvir isso lá no seu trabalho. Né, Marta? Então, irmãos, nunca diga para Deus se sobrar tempo. Se eu tiver descansado. Oi, irmãos, vai ter dia que a gente vai fazer cansado para Deus. Ou na maioria das vezes é cansado para Deus. E às vezes você acaba, estou descansado. Deus renovou minhas forças. Não é isso? É simples, mas parece difícil. Mas aquilo ali, irmãos, essa qualidade um dia vai ser coroada. Você pode dizer glória a Deus? Vai ser coroada, irmãos. Então, olhemos as coisas de Deus assim, irmãos, ó. Na primeira quinta-feira desse mês, eu tive a oportunidade de estar pregando aqui, a gente pregou um texto dizendo assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou vencendo lutas, batalhas, irmãos, vai ser assim com todos nós, todos os dias. Vencendo lutas e batalhas, mas Deus é conosco. E vamos sim, irmãos, dar o nosso melhor para o Senhor. O último versículo, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, essa é a conclusão. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Vamos repetir juntos, irmãos? Eu vou chamar o pastor Zé Ricardo, porque ele vai estar orando aqui com todos nós, mas eu gostaria de você repetir junto comigo. Erga sua mão. Ainda não findou, tá? Eu estou citando um texto de Paulo, porque ele estava no final da sua carreira. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Isso, irmãos, eu esqueci a palavra ali, guardada, né? Desde agora a coroa da justiça não está guardada, mas é isso. Chama o pastor Zé Ricardo.